Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais uma de nossas imersões profundas. É um privilégio estar aqui para essa imersão de hoje. A missão da nossa investigação de hoje é tentar desvendar um dos maiores mistérios da experiência humana, que é a nossa própria resiliência. Com certeza. Para isso, trouxemos para a mesa um material de pesquisa acadêmica incrivelmente detalhado e revelador sobre o que realmente torna uma pessoa resiliente. E é um material denso, né? Muito denso. O objetivo do nosso programa não é apenas listar dados, mas entender a mecânica por trás de um fenômeno fascinante. Sim, o grande porquê das coisas. Exato, porque algumas pessoas não apenas sobrevivem a níveis extremos de estresse, mas de alguma forma conseguem prosperar, evoluir e sair dessas experiências mais fortes do que antes. É a grande questão. E claro, a gente quer descobrir como aplicar esse conhecimento na vida diária de quem nos acompanha, sem criar aquela sensação de sobrecarga de informações. Para começarmos com um terreno firme, a gente precisa alinhar como a ciência enxerga as nossas reações à adversidade. Fundamental. Muitas vezes, a sociedade joga termos como gestão de estresse, enfrentamento e resiliência no mesmo balaio, sabe? Como se fossem sinônimos perfeitos. Como se fosse tudo a mesma coisa. Pois é, mas os dados que estamos analisando fazem uma separação bem cirúrgica aqui. A primeira categoria é o gerenciamento de estresse. Pense nisso como uma preparação. Certo. São aquelas táticas que as pessoas usam antes de uma situação tensa ocorrer ou imediatamente após, para conter os danos iniciais. É como se fosse um alongamento obrigatório antes de correr uma maratona, ou aquele copo de água logo depois de cruzar a linha de chegada. Perfeito, uma ótima analogia. A segunda categoria é o que a literatura chama de enfrentamento, ou o famoso coping. Coping. Isso! Essas são as estratégias, sejam elas cognitivas ou comportamentais, que usamos ativamente enquanto estamos no meio do furacão. Entendi. É o que a pessoa faz enquanto está correndo maratona com dor muscular e precisa, continuar correndo. É o durante. Exatamente, é o durante. E, finalmente, chegamos à resiliência em si. A resiliência é definida como uma reação focada na adaptação e, principalmente, na criação de um crescimento positivo. Que geralmente vem depois, né? Sim, ela geralmente se consolida após o estressor ter passado. A grande sacada da pesquisa é que a resiliência não é apenas aguentar firme ou voltar ao estado original. Não é só suportar a pancada. Não, é o processo de evoluir. É um músculo que cresce e fica mais forte depois que a corrida termina. Nossa, isso já altera completamente a lente através da qual a gente olha para as dificuldades. Totalmente. E falando em alterar perspectivas, tem um dado logo no início das nossas fontes que promove uma verdadeira quebra de paradigma sobre a fragilidade humana. Aquele dado dos veteranos? Esse mesmo. Quando a nossa sociedade pensa em veteranos de guerra, especificamente naqueles que serviram em conflitos intensos como as operações no Iraque e no Afeganistão, a imagem cultural que imediatamente vem à mente é a do trauma irreversível. Sim, é quase um reflexo condicionado nosso. O transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, é quase um sinônimo cultural para essas experiências. E, de fato, os dados mostram que 15,7% desses veteranos testaram positivo para o transtorno, o que é um número bem sério. É significativo, mas a estatística que realmente faz qualquer um parar e repensar tudo é a inversa. Incríveis 84,3% desses veteranos que retornaram de zonas de combate não apresentaram sinais do transtorno. O que é fascinante aqui é como esse número desafia diretamente a nossa narrativa comum. Sim, vira de cabeça para baixo. O senso comum costuma ditar que um trauma extremo garante, quase matematicamente, um dano psicológico permanente. No entanto, a grande maioria dessas pessoas experimentou estressores indescritíveis, cenários de risco de vida contínuo e ainda assim fez recuperações notáveis. Elas voltaram e seguiram em frente. Elas se readaptaram à vida civil de forma funcional. E a pesquisa aponta que a resiliência é exatamente o motor que torna isso possível, atuando através de uma flexibilidade tripla, que é mental,
emocional e comportamental. E o mais interessante é que as fontes não se limitam a cenários de guerra, né? Não, de jeito nenhum. Os pesquisadores fazem questão de conectar essa flexibilidade com o cotidiano de muitas pessoas. Há uma menção fortíssima a estudantes universitários que enfrentaram pobrezas extremas, períodos sem moradia, históricos pesados de abusos na infância, Realidades muito duras. ou que simplesmente precisam se desdobrar em 3 empregos diferentes para conseguir pagar a faculdade. A quantidade de alunos lidando com fardos gigantescos em silêncio é impressionante. É assustador quando se olha de perto. E ainda assim, a literatura mostra que muitos não apenas sobrevivem a isso, mas alcançam um sucesso acadêmico brilhante e constroem vidas extraordinárias. Recuperações e triunfos notáveis não estão apenas nos livros de história, eles acontecem ao nosso redor o tempo todo, nos lugares mais comuns. Sem dúvida. E quando os cientistas investigam como essas recuperações acontecem, um dos primeiros passos para desenvolver essa tal flexibilidade mental é a prática da atenção plena, o famoso mindfulness. O mindfulness? Isso. Como a nossa audiência provavelmente já sabe, o mindfulness não é novidade conceitual. Mas o que a pesquisa destaca aqui não é a meditação em si, de pernas cruzadas no topo de uma montanha. É algo mais prático? É a mecânica neurológica da não reação. O material define isso como a capacidade de observar os próprios pensamentos, sentimentos e um ambiente de uma forma estritamente não julgadora. Sem colocar um peso em cima logo de cara. Exato. Quando o indivíduo observa um estressor sem rotulá-lo imediatamente como uma catástrofe, ele literalmente corta a ignição do sistema de alarme do cérebro, Desliga a sirene. reduzindo a reatividade emocional aguda e permitindo uma adaptação mais calculada e inteligente ao estresse. Certo, vamos desvendar isso e entrar nas variáveis psicossociais específicas que a ciência comprovou estarem ligadas a essa resiliência. Há um foco enorme no apoio social, mas de uma maneira muito contraintuitiva. É uma grande surpresa no texto. Quando falamos de apoio social, a primeira imagem que vem à cabeça é ter uma rede gigantesca de amigos, ser popular, ter agenda cheia. Mas a qualidade dessa rede não é apenas importante, ela é tudo. A literatura científica faz um alerta muito direto. Interações negativas, repetidas com pessoas próximas, o que os pesquisadores categorizam como apoio social negativo, prejudicam a saúde mental de forma muito mais agressiva do que interações positivas conseguem ajudar. Esse é um detalhe absolutamente vital para nossa audiência. Ter pessoas ao redor que causam um desgaste emocional constante, que exigem energia sem devolver apoio, é biologicamente pior do que estar sozinho. Uau, biologicamente pior. Mas, quando o apoio social é genuinamente positivo, os efeitos não são apenas agradáveis psicologicamente, eles são biologicamente profundos. Como assim? As fontes trazem uma revisão monumental feita por psicólogos especialistas no tema. Eles analisaram montanhas de dados sobre os efeitos do apoio social e chegaram a uma conclusão de cair o queixo. Pessoas com relacionamentos sociais fortes têm uma probabilidade de sobrevivência 50% maior em comparação com aquelas que vivem isoladas ou com laços fracos. 50%. 50%, e atenção, isso independe de fatores como idade, sexo ou a causa específica de uma potencial mortalidade. Mas espera um pouco. Vamos ser críticos com os dados aqui. Um aumento de 50% na probabilidade de sobrevivência, apenas por ter bons amigos, soa quase exagerado, como se fosse uma pílula mágica. A pesquisa controla outros fatores práticos? Boa pergunta. Porque é muito fácil imaginar que pessoas com redes fortes simplesmente têm alguém para levá-las ao médico quando estão passando mal, ou para lembrar de tomar os remédios. Excelente ponto. E é exatamente por isso que esse trabalho é tão respeitado. Não se trata apenas da logística de ter alguém para dar uma carona até o hospital. Vai mais fundo. A explicação reside na nossa maquinaria fisiológica. O apoio social de alta qualidade atua como um amortecedor biológico. Ele regula para baixo uma série de sistemas relacionados ao estresse, com destaque para o eixo HPA. O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. E isso, o nosso grande maestro da resposta ao estresse. Ter laços fortes
impede que esse eixo inunde o corpo de cortisol desnecessariamente. Faz todo sentido. Mas há um componente que beira o inacreditável nos dados: a percepção. Inúmeros estudos demonstram que a mera percepção que um indivíduo tem de que outras pessoas estariam lá por ele caso precisasse, muitas vezes tem um peso maior na biologia do que o apoio prático em si. Então, só de achar que tem alguém já ajuda. Sim, saber que existe uma rede de segurança impede o cérebro de entrar em modo de pânico sistêmico. A mente realmente tem as rédeas do corpo. E essa conexão corpo-mente nos leva diretamente à segunda grande variável comprovada, que é o otimismo. Ah, o otimismo. O otimismo é definido de forma muito pragmática na pesquisa, como a extensão em que uma pessoa é esperançosa e cultiva expectativas positivas e generalizadas sobre o futuro. E tem um estudo sobre uma vacina contra a febre tifoide que parece pura ficção científica. Esse estudo é maravilhoso. Os pesquisadores pegaram voluntários, aplicaram a vacina e monitoraram a resposta corporal. Eles descobriram que as pessoas que possuíam traços de otimismo documentados simplesmente fabricaram mais anticorpos em resposta à vacina. A biologia deles respondeu melhor a um patógeno injetado do que a biologia dos pessimistas. É uma daquelas evidências irrefutáveis que mostram que nossos estados psicológicos têm um canal de comunicação direto, de banda larga, com o nosso sistema imunológico. É impressionante. Mas como bons investigadores, precisamos entender a mecânica da coisa. O otimismo prevê o bem-estar psicológico e imunológico, mas não por causa de algum pensamento mágico em que se deseja saúde e ela aparece do nada. Claro, não é mágica. A engrenagem por trás disso é o comportamento. Acontece que as pessoas otimistas não ficam apenas sentadas esperando o melhor acontecer. O otimismo funciona como um combustível. Entendi. Pessoas otimistas tendem a empregar melhores estratégias para resolver problemas, elas adotam rotinas mais saudáveis preventivamente e, crucialmente, buscam ativamente aquelas redes de apoio social positivo que acabamos de discutir. O otimismo é um motor de arranque para a ação resiliente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando falamos de entrar em ação, a pesquisa faz uma distinção brutal entre as estratégias que usamos. Eles dividem as abordagens em enfrentamento ativo e enfrentamento passivo. É que divide o sucesso da falha. O enfrentamento ativo é aquele que os psicólogos consideram adaptativo. Envolve olhar para o problema, assumir a responsabilidade pela parte que te cabe, focar em lidar diretamente com a raiz do estresse e mobilizar os recursos disponíveis. É o famoso pegar o touro pelos chifres. Sim, ir para cima. Em contraste, o enfrentamento passivo é aquela resposta desadaptativa que todos nós já tivemos a tentação de usar. É tentar se esquivar do problema, afastar-se das pessoas, ignorar a situação, ou se engajar em atividades como apenas rezar para que o problema suma, esperar por um milagre ou tentar evitar pensar no estressor, fingindo que ele não existe. E as consequências biológicas de escolher se esquivar em vez de enfrentar são dramáticas. Para ilustrar o peso dessa escolha, os dados trazem um trabalho investigando os efeitos do estresse e os estilos de enfrentamento entre sobreviventes de câncer de mama, um cenário de estresse crônico elevadíssimo. Um estresse gigante. O que as análises laboratoriais mostraram foi que aquelas mulheres que se engajavam em estilos de enfrentamento mais ativos não apenas relatavam uma qualidade de vida psicológica melhor, mas o sangue delas contava uma história diferente. Literalmente no sangue. Elas apresentavam níveis significativamente mais baixos de cortisol crônico. E o benefício biológico foi muito além do cortisol. O estudo também mediu os níveis de citocinas, não foi? Exatamente. O grupo do enfrentamento ativo apresentou níveis muito mais baixos de citocinas pró-inflamatórias. Para quem não é da área de biologia, como é que a gente traduz isso? Para simplificar, as citocinas são como mensageiros químicos do nosso sistema imunológico que soam um alarme e criam inflamação no corpo para combater ameaças. Certo. Inflamação crônica é a base de inúmeras doenças graves. O que esse estudo nos diz é que olhar para o problema de frente, focar na solução prática, em vez de ser sugado pelo desespero emocional ou pela fuga, literalmente envia um sinal para o sistema imunológico dizendo que
podem abaixar as armas, a situação está sendo gerenciada. O corpo inflama menos. Isso reforça de forma cristalina o quanto a ação, o movimento em direção ao problema é vital para a nossa biologia. Sem dúvida. O que nos leva de maneira muito fluida para outra forma de movimento apontada no material, que é o exercício físico. Essencial. Já é de conhecimento geral na nossa audiência que o exercício faz bem para a mente. Mas o que traz frescor para essa discussão são os dados recentes coletados durante a pandemia. Pensemos nos rígidos lockdowns sociais, que foram estressores gigantescos e universais, carregados de medo de uma doença desconhecida, isolamento agudo e quebra de rotinas. Um período muito sombrio. Os pesquisadores descobriram que o exercício físico regular foi um dos preditores mais fortes de resiliência psicológica. Manter o corpo físico em movimento atuou como um escudo poderoso que impediu o colapso mental de muitas pessoas enquanto o mundo estava parado. Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que até este ponto da nossa investigação, estivemos focados quase que inteiramente na agência do indivíduo. Sim, nas escolhas pessoais. É sobre a pessoa escolher se exercitar, cultivar o otimismo, decidir aplicar o enfrentamento ativo. Mas os pesquisadores dão um passo essencial para trás para olhar a floresta e não apenas a árvore. Há um trabalho fundamental no material que introduz um conceito estrutural chamado estrutura de oportunidades. Estrutura de oportunidades. O argumento central é que focar exclusivamente nos hábitos individuais ignora uma realidade ambiental profunda e muitas vezes limitante. E qual seria essa barreira ambiental apontada pelos pesquisadores? A pesquisa aponta de forma neutra e baseada em dados que os recursos sociais, econômicos e políticos necessários para construir essa adaptação não estão distribuídos de forma igualitária. Faz sentido. Segundo as descobertas detalhadas no material, desvantagens sociais sistêmicas impostas pelo ambiente limitam ativamente a capacidade de resiliência individual. É um peso extra. O texto cataloga fatores ambientais e culturais severos, incluindo dinâmicas de racismo, homofobia, sexismo e disparidades socioeconômicas profundas, como estressores contínuos que drenam a capacidade de resposta do indivíduo. Claro, a bateria vai acabando. Em termos científicos, se a estrutura ao redor nega consistentemente as ferramentas básicas de sobrevivência e prosperidade, a falha em ser resiliente não é uma falha de caráter do indivíduo, mas um reflexo da ausência dessa estrutura de oportunidades. É uma visão focada no ecossistema humano. E o material não apenas aponta o problema sistêmico, mas ilustra como as comunidades agem como fortalezas contra essas adversidades. Sim, a força do coletivo. O texto traz o exemplo prático da comunidade LGBTQI como um modelo de resiliência fundamentada no coletivo. Diante de estressores externos intensos, essa comunidade desenvolveu redes que fornecem um suporte imensurável, indo muito além de um mero grupo de escuta. Vai para a parte prática da vida. Exato! Falamos da promoção ativa de autoimagens positivas, criação de redes de assistência para moradia, cuidados médicos acessíveis, mentoria profissional e até direcionamento legal. É o conceito de apoio social que vimos no início, mas operando em uma escala macro, como uma verdadeira infraestrutura de sobrevivência. Isso levanta uma questão importante, que ecoa a mecânica daquele apoio social individual que discutimos antes. Qual questão? A pesquisa destaca que as pessoas que pertencem a esses grupos minoritários precisam de um elemento crucial: o engajamento consciente. A simples existência de uma comunidade forte não é um escudo automático se a pessoa não estiver ciente desse suporte ou não se conectar ativamente a ele. Ela precisa saber que aquilo existe para ela. O senso de pertencimento e a identidade ligada ao grupo precisam ser ativados e cultivados para que o indivíduo possa extrair os benefícios protetores dessa infraestrutura coletiva. A chave é a internalização do apoio. Mas a pesquisa também é realista. E quando todas essas estratégias pessoais de enfrentamento, todo o exercício físico, o otimismo e até a rede comunitária simplesmente não são suficientes para lidar com um trauma ou um estresse que sai da curva? Às vezes sai do controle, é verdade. O material reconhece que a biologia humana tem limites. E é aqui que entra o papel indispensável da ciência clínica.
O texto destrincha algumas opções terapêuticas validadas para ajudar as pessoas a reconstruírem suas rotas de resiliência quando sozinhas não conseguem. Uma das abordagens detalhadas é o biofeedback. O biofeedback é sensacional. Pense numa tecnologia em que a pessoa é conectada a sensores que monitoram a variabilidade da frequência cardíaca, tensão muscular ou temperatura da pele. Ela consegue ver na tela do computador em tempo real o nível de estresse interno do seu corpo. A pessoa enxerga o próprio estresse? Isso. O paciente é então treinado para usar técnicas de respiração e relaxamento, assistindo aos gráficos se acalmarem. É o treinamento da biologia com prova visual de que existe um controle ali. Outra ferramenta clínica de peso abordada nas fontes é a terapia cognitivo-comportamental. Ao invés de usar telas e sensores, essa abordagem foca em reprogramar o software mental. É uma faxina interna. O terapeuta atua em parceria com o paciente para rastrear e identificar aquelas estratégias de enfrentamento desadaptativas, como a fuga passiva e o pessimismo crônico que discutimos, que muitas vezes foram aprendidas lá na infância. Padrões antigos. A partir dessa identificação, inicia-se um trabalho rigoroso para substituir esses padrões por abordagens ativas, racionais e focadas na solução de problemas. Maravilha. Tem mais alguma? Há também menção à hipnose, utilizada clinicamente como um protocolo de relaxamento guiado que diminui as defesas rígidas e deixa a pessoa mais receptiva à regulação do estresse. Contudo, os autores do estudo mantêm o rigor e fazem a ressalva de que, no campo da resiliência, a eficácia da hipnose ainda demanda estudos de longo prazo mais robustos. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças dessa vasta literatura que exploramos hoje. O que as evidências científicas nos dizem, alto e bom som, é que a resiliência não é um traço genético fixo. Não é algo com o qual a pessoa nasce e está determinado para sempre. Perfeito. Ela é um processo dinâmico, treinável e constante. Ela exige a agência de estar no presente através de uma atenção não julgadora, exige a coragem de usar o enfrentamento ativo para encarar os problemas de frente, em vez de se esconder debaixo das cobertas. A ação é tudo. Requer o cultivo intencional do otimismo para mobilizar o sistema imunológico, a disciplina de manter o corpo em movimento e, fundamentalmente, a sabedoria de construir laços sociais de qualidade e de se inserir ativamente nas comunidades ao redor. Uma síntese excelente. No entanto, em nome da integridade metodológica do material-fonte, há um alerta científico que precisamos fazer para quem nos escuta antes de fecharmos essa investigação. Vamos lá? O texto frisa, com muita ênfase, um dos princípios mais sagrados da ciência. Correlação não implica necessariamente causalidade direta. O famoso estar junto não significa causar. Exatamente. Nós vimos que todas essas variáveis notáveis, desde o otimismo fabricando anticorpos até o exercício físico durante lockdowns e o suporte comunitário, estão fortissimamente associadas a níveis mais altos de resiliência. Mas isso não é uma prova irrefutável de que cada um desses fatores isolado em um laboratório causa resiliência por si só. É mais complexo do que isso. Os pesquisadores ponderam que, por exemplo, um mero traço de personalidade otimista pode não ser um antídoto direto contra estresse. Talvez os otimistas simplesmente tenham outros traços subjacentes ou sejam apenas mais propensos a buscar terapeutas e a se exercitar. Faz todo sentido. Os caminhos biológicos podem ser diretos, mas muitas vezes são profundamente indiretos e entrelaçados. A mensagem para nossa audiência é manter o rigor do pensamento crítico. Ao decidir incorporar essas práticas, entenda que ser otimista é maravilhoso, mas o seu verdadeiro poder curativo está nas ações práticas e assertivas que esse estado de espírito permite que você tome a seguir. É um ecossistema de hábitos, um ciclo virtuoso, e não um passe de mágica pontual. Para encerrar a nossa imersão de hoje, quero deixar uma provocação intelectual construtiva para nossa audiência digerir e pensar a respeito, extrapolando um pouco os achados que dissecamos aqui.
Adoro essas reflexões finais. Nós vimos através de dados sólidos que a mera percepção de ter apoio social confiável e a consciência de pertencer a uma estrutura comunitária frequentemente tem um impacto fisiológico tão ou mais forte do que a existência material desse suporte. O nosso cérebro desliga os alarmes do eixo HPA apenas por acreditar que a rede de segurança instala. É o poder da mente. Se essa premissa neurobiológica é verdadeira, será que não teríamos a capacidade de começar a alterar profundamente a nossa própria arquitetura biológica, baixando nossas citocinas e reduzindo a inflamação corporal crônica única e exclusivamente pelo ato de mudarmos a nossa crença primária de que estamos isolados e sozinhos no mundo? Uma excelente reflexão. Será que a cura do corpo, muitas vezes, começa antes mesmo de sairmos pela porta de casa ou de fazermos um único amigo novo? Fica essa reflexão sobre a imensidão do poder que a nossa própria percepção exerce sobre a nossa sobrevivência. Um enorme obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nesta jornada rica de hoje. E nos vemos na nossa próxima exploração profunda.